do Campus Guarapuava da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a única tecnológica do Brasil. Hoje é Dia Internacional das Mulheres e a gente quer propor aqui uma reflexão para você. Em algum momento você, mulher, foi incentivada na sua vida, na sua história, a ser uma engenheira, a ser uma tecnóloga, a ir para a área das engenharias, das exatas ou das tecnologias? Esse é o objetivo do nosso episódio de hoje, para falar com um projeto muito interessante aqui do nosso campus, que é o projeto UT Femininas. E eu recebo aqui hoje para falar sobre o projeto a Valéria Monteiro, nossa servidora, e a Jamile Santana, estudante de Engenharia Civil aqui do campus Guarapuava da UTFPR. Sejam bem-vindas ao podcast Tele Tecnológica. Muito obrigada. Obrigada, Luan. Obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse projeto. Como que surge o interesse pela temática? Eu vou começar com a Jamile, que é estudante. Como que surge o interesse pelas engenharias para você, Jamile? Como que você vem para cá? Você vem da Bahia, né? Isso mesmo. Eu vim da Bahia com um objetivo muito claro, que eu queria cursar Engenharia Civil. E foi um sonho para mim realizado, assim, podendo cursar numa federal aqui no Paraná. Então, assim, para mim, a ideia de engenharia civil surgiu, acredito, há um poucos anos, mas assim que surgiu, eu super fiquei interessada, então me motivei bastante para participar disso tudo. Valéria Monteiro, você é assistente social, você também fez um mestrado trabalhando sobre essa inserção das mulheres na área das tecnologias, da engenharia, sobretudo, e hoje pesquisa no doutorado a inserção das mulheres na assistência estudantil, pensando a perspectiva de gênero, né? Como que surge essa temática para você, assim, fazendo essa pergunta também, né? Em algum momento você foi incentivada a não ir para assistência social, não ir para o serviço social, mas ir para as engenharias, por exemplo? Então, eu acredito que as escolhas profissionais, e eu hoje acredito muito mais pelos estudos que venho fazendo, que as escolhas profissionais, elas estão muito atreladas à forma como a gente foi socializado, educado e pela circunstância que nos rodeiam, né? E a ideia do projeto, né, de me inserir no projeto, de pensar o projeto, ele está muito atrelado a essa vida. Eu acredito que as ideias que nós temos, tanto para intervenção quanto pesquisa, está relacionada a temas que nos afetam, né? Eu, como mulher, a minha trajetória profissional ela é vinculada a áreas historicamente ocupadas por mulheres, né? Eu fiz no ensino médio magistério, a minha sala tinha só mulheres, no serviço social eu fiz, né, na graduação eu fiz serviço social, que é outra área que é ocupada muito fortemente por mulheres, né, acredito que 90% do corpo docente são mulheres, e são espaços que eu sempre me senti muito confortável em estar, né? Eu não sei como é que a gente busca essas escolhas, mas são espaços que eu me sentia confortável em permanecer, em cursar, natural, para mim era natural estar nesse espaço. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui para a assistência social, a política pública de assistência social, que é outro campo em que se atua com uma equipe composta por mulheres, e atende-se muitas mulheres, né? Mulheres adultas, nesse caso. Né? E nesse terreno eu permaneci por 15 anos. Então, toda a minha trajetória de acadêmica e também, inicialmente, como profissional, foi estando em espaços em que eu convivia e as relações de trabalho era sempre com um grupo de mulheres. Quando eu chego na UTFPR, um primeiro fato que me causou estranhamento foi a configuração desse espaço. Eu passei a atender, né, porque eu sou assistente social, trabalho na assistência estudantil, então eu faço atendimento com os estudantes e com as estudantes, e nesse lugar, a UTFPR, eu comecei a atender um público que até então eu não tinha tido a oportunidade de atender, que são meninos, né, majoritariamente meninos, jovens, né, que não é a demanda que a gente recebe lá na assistência social. Junto com esses meninos, também passei a atender meninas, né, que estudam aqui na universidade, e chegavam muitas demandas relacionadas à questão das diferenças de gênero que existe aqui nesse lugar, né. Tristemente, também tive a oportunidade de atender situações de violências,
né, que está presente no espaço da universidade, né? A universidade ela é uma micro-sociedade, então tudo que acontece no espaço da sociedade acontece também na universidade. E eu passei a mediar essas demandas, né, com a equipe toda que acompanha o DPED, né? Então a gente não faz esse trabalho também sozinho. A partir daí, me instigava muito compreender, né, primeiro, por que esse lugar é composto muito mais por homens do que por mulheres. Depois, quais são as dificuldades que essas mulheres enfrentam estando aqui estudando. E se havia diferença em relação à desistência, né, à evasão de mulheres e homens, né? Se a questão das dificuldades vividas por essas meninas suscitava interesse de desistência, né, de desistir do curso. O que eu não constatei, né? Essa hipótese não foi constatada na pesquisa. Então, a pesquisa ela aponta que sim, existe um índice importante de desistência, mas ela acontece tanto para homens quanto para meninas, né? Então, as meninas, para mim foi uma surpresa, e depois, lendo muitas outras pesquisas, não é tão surpreendente assim, as meninas têm um desempenho muito bom, né? As meninas que permanecem, em geral, têm um desempenho muito bom, desempenho acadêmico muito bom dentro da universidade. E aí, voltando para minha questão pessoal, né, eu fui buscar a pesquisa, né, para aprofundar esse conhecimento e para encontrar ferramentas e poder atuar de uma forma que pudesse contribuir, né, para a permanência mesmo das meninas e também dos meninos, porque quando a gente fala de discutir a questão das mulheres na universidade, a gente está discutindo a questão da equidade de gênero, né? De construir espaços que sejam espaços plurais, que sejam espaços acolhedores, que sejam espaços que favoreçam a permanência, né? Porque nós escolhemos a graduação e chegamos com o intuito de fazer a engenharia civil, como a Jamile pontuou, né? Que era um desejo que ela gostaria de fazer. Mas existem impedimentos outros que às vezes nos impossibilitam de permanecer. Então, como eu trabalho na assistência estudantil, a minha intenção foi sempre de pensar instrumentos que pudessem contribuir para que meninas e também meninos pudessem encontrar nessa universidade um espaço acolhedor e que favorecesse a permanência e a conclusão do curso que escolheram, né, que é as engenharias. E aí, a questão esses estudos me fizeram ver que o meu caso não é um caso isolado, né? Eu busquei o serviço social, o magistério, nunca pensei em fazer engenharia civil ou algo das áreas das tecnologias, porque possivelmente eu não fui estimulada, né? Lá na primeira infância e nem depois na fase da adolescência, né? Isso os estudos demonstram, né? Que as mulheres que buscam, que rompem, né? Essas áreas tradicionalmente ocupadas por mulheres, elas têm elementos na trajetória dela acadêmica que promove esse rompimento, né? E favorece esse rompimento, ou a experiência em sala de aula com algum professor, né? A importância dos professores também, né? De estimularem as mulheres a pensarem outras perspectivas, né? E também entendi que essa escolha está muito ligada ao que nós entendemos como lugar de homem e lugar de mulher, porque ainda nós temos uma cultura que favorece essa ideia de contraditórios, né, de que existem lugares para mulheres e lugares para homens, né, e que a gente deve buscar aquilo e a gente busca, né, que vai nos deixar mais confortável. Então, quebrar um pouco essa ideia de que existe lugar de homem e lugar de mulher, e que do lugar de mulher aonde ela quiser, romper com essa perspectiva ainda tão presente entre nós de nos colocar em guetos, né? De nos colocar separados,
né, na sociedade. Para você, Jamile, como que surge o interesse pela engenharia civil? Em que momento você pensou assim, ó, eu vou ser engenheira civil, vou fazer engenharia civil? Bem, foi bem na época do ensino médio. Um pouco antes eu ainda queria nutrição, eu estava pendendo para esse lado. Para uma área do cuidado. Exatamente, a área do cuidado da saúde. Mas não sei o que aconteceu, acho que eu comecei a ver outras coisas, outras possibilidades, e acredito que fui realmente influenciada sobre isso, através dessas coisas que eu acabei assistindo. Por exemplo, televisão que passava momentos que tinha arquitetos, tinha engenheiros, programa de televisão. Foi um dos fatores que realmente me chamou a atenção para essa área. Aí, após também, acabei vendo muitas coisas, por exemplo, nas ruas, via obras sendo construídas, então me chamou muita atenção, que foi realmente por essa razão, a questão de estar na obra, que me fez querer fazer engenharia. Como que foi o impacto para você ao chegar na universidade? Perceber também essas questões que a própria Valéria colocou, né, das diferenças de equidade de gênero dentro da universidade. Bem, por eu fazer engenharia civil, eu acabei entrando com uma turma que tinha bastante mulheres, né, e meninos. Mas, no geral, quando analisa a universidade de maneira completa, a gente percebe que a proporção entre mulheres e homens é, assim, disparado. Você vê que tem muito mais homens do que mulheres. Então, ainda mais, por exemplo, na engenharia mecânica, mecatrônica, essas áreas assim, a gente vê a diferença comparado com a civil. E a sensação que eu tive na época foi um pouco de desconforto com o olhar geral. Em sala, não, por conta que eu acabei sentindo até acolhida por ter mulheres e meninos ali, tudo junto. E o projeto, Valéria, surge nesse sentido, então, como que ele funciona hoje dentro da universidade? Ah, é legal. O objetivo do projeto é atuar na entrada, né, busca de mais mulheres para estarem na UTFPR, como na permanência, né? Então, a ideia é atuar nessas duas frentes, né? Trabalhar com o nosso público interno, na perspectiva da permanência de mulheres nas engenharias, e trabalhar na atração, na atratividade, na inclusão de novas mulheres para esses espaços, né? Então, esse é o principal objetivo do projeto, né? O projeto TF Meninas, ele é um projeto de extensão. Temos umas 23 mulheres sendo servidoras e estudantes do campus. Basicamente, é um projeto que visa colaborar tanto com a entrada e a permanência de mulheres dentro da graduação, mas especificamente nas áreas da ciência e tecnologias, que é o foco real que a gente mais tem. Somos um projeto que desenvolvemos atividades dentro da UTF e também na comunidade externa, que seria, por exemplo, em uma escola. Então, a gente vai nas escolas, apresenta as possibilidades de carreiras, nós apresentamos também, por exemplo, escolhas que elas podem realmente fazer. Você pode realmente escolher não cursar engenharia civil, por exemplo, mas também você tem que poder escolher, de fato. Realmente tem essa possibilidade e não simplesmente se prender àquilo que fala que seria dado como mulher faz tal coisa e rapaz faz outra coisa. Então, acho que a gente tenta abrir as mentes das meninas e também dos meninos, né? Porque é um público que a gente também quer alcançar bastante. A questão do projeto, né, como a Jamile falou, né, ele tem essa intenção de estimular as mulheres, né, em especial as mulheres do ensino médio, da rede pública de ensino. Esse é o nosso foco principal, né, enquanto ação de extensão, é atender o público da rede pública da Guarapuava, né, o ensino médio. Atendemos meninos e meninas, né? A abordagem que a gente faz na escola é com os meninos e com as meninas. Num primeiro momento, a gente faz uma conversa, né, com o grupo todo do ensino médio. Então, são os alunos que já estão mais pensando o que vão fazer depois que terminar o ensino médio. Então, a ideia é atingir esse público, né? Para atuar na perspectiva de estimular sonhos, né? E trabalhar essa questão de que a graduação ela é uma possibilidade de carreira que pode mudar a vida, né, deles e pode mudar a vida da família delas, né? Então, a ideia é fazer uma abordagem, né? A gente trabalha tanto com a exibição de filmes quanto com a questão de falas, roda de conversa, atividades, e aí depende muito do público, do tamanho do público da escola, depende muito do contexto escolar, né? A gente também atende as escolas do interior de Guarapuava. Então, a depender do público, a gente formata a metodologia de fazer o trabalho. Mas ele acontece
em forma de conversa, né, em forma dialogada. E a ideia é construir com esses estudantes possibilidades, né? Quais são as possibilidades? Então, em Guarapuava, quais são as universidades que nós temos aqui? Como é que é o processo de entrada? Quem é que está lá na universidade? E, por outro lado, a gente também trabalha a questão das mulheres nesse espaço aqui. Então, chegar com um grupo de meninas, né, que compõem o projeto TF Meninas, explicando, falando de como que as mulheres começaram a entrar na graduação. A gente traz muito dessa questão histórica mesmo, né? Trazendo algumas mulheres da história que são referências, né, nessas áreas. Elas mesmo são referências e acabam sendo representatividade, né? Então, elas que conversam com os estudantes. E a ideia é passar a mensagem que busquem a graduação, né? Para você, como carreira, como possibilidade profissional. E por que não as engenharias, né? Por que não as tecnologias, as mulheres, né? As mulheres estão aqui contando que é possível estar e que elas podem e estão mudando a realidade da sua vida e da vida das suas famílias, né? Então, também nessa perspectiva de estimular as meninas a virem para a universidade. E como a Valéria estava mencionando mesmo, a gente, por ser muito plural, a gente também busca trabalhar com diferentes contextos, né? Em cada escola é uma escola. A gente, por exemplo, trabalha com metodologia em uma e a outra é diferente. Exemplo, em uma das escolas que fomos, a gente apresentou sobre a Enedina. Foi a primeira engenheira negra do Paraná. Então, assim, super importante, construiu grandes coisas, tem um significado enorme para a formação da engenharia, por exemplo. Também, a gente, em outra escola, por exemplo, trabalhamos com um curta-metragem chamado Vida Maria, que vem falar sobre o rompimento de estereótipos, por exemplo, de romper questões de mulher faz apenas cuidar da casa e isso acabou. Não. Busca exatamente romper esse ciclo que está trabalhado no curta. E vocês, o que vocês acabam percebendo também nas próprias conversas com os estudantes, ou os relatos dos estudantes quando são questionados sobre essa possibilidade de acesso, né, à engenharia, à tecnologia? Basicamente assim, por exemplo, tem uma escola que a gente participou, em que boa parte foi os meninos que colaboraram nas respostas e tudo. E boa parte desse público respondeu bastante. Então, cada um tinha uma ideia diferente, mas de uma maneira contribuiu. Cada um deu uma opinião sobre uma área. E sim, tem as questões de algumas pessoas não se interessarem muito pela... Por questão de, acho que formação, né? A pessoa, talvez, no contexto deles, não ter muito incentivo. Mas, assim, a gente está trabalhando bastante para a gente apresentar, de fato, algo novo para eles. A questão, acho também importante falar dessa experiência com as escolas, da receptividade, né? A gente percebe por parte dos professores que nos recebem, né? Eles compram, entre aspas, né, a ideia do projeto, porque acreditam na importância de estimular as mulheres a buscarem a graduação. Né? É uma aposta no futuro, né? Então, a gente vê por parte dos educadores um esforço muito grande de nos receber e de propiciar o melhor ambiente para que a gente possa realizar as atividades. E por parte dos estudantes e das estudantes, a gente percebe uma curiosidade, né, de entender o processo. Algumas pessoas que ainda não sabem quais cursos que têm em graduação, muitos que ainda não sabem quais cursos que vão fazer, se vão fazer uma graduação. Então, essa é uma questão que aparece, né? A gente também percebe que existe estudantes que não estão ainda pensando no que vão fazer, o que também é comum, né? Não é uma coisa extraordinária. Mas talvez as ações do projeto possa plantar lá uma sementinha, né? E essa é a nossa aposta, né? Esse é o objetivo, que a gente possa colocar lá uma interrogação na cabeça desses estudantes para que eles escolham, né? Uma carreira e que essa carreira pode estar vinculada à graduação. A gente não pode falar, Jamila, desculpa. Sobre isso, é muito importante, por exemplo, tivemos ida numa escola em que o próprio diretor falou que as pessoas, os estudantes, basicamente fazem os estudos,
mas a partir daí não param por aí. Basicamente se limitam ali ao ensino médio, não cogitam fazer uma graduação, qualquer que seja, não cogitam, simplesmente param nessa, se limitando apenas àquilo. É importante falar que é uma escola do interior, né? Então, talvez a questão cultural também está presente aí, né? A ideia do projeto é romper mesmo, romper com padrões, romper com estereótipo, né, de gênero, de lugares, né? E respeitar as escolhas, né? Nós também apresentamos outras possibilidades de cursos, né? Para além das áreas das engenharias. A mensagem que a gente quer passar é que as mulheres podem e elas devem, né, ocuparem esse espaço. E quando a gente vai apresentar a história mesmo das mulheres na graduação, na educação, a gente entende por que isso ainda é tão presente na nossa sociedade, né? Por que ainda existe esse comportamento, né, de encerrar os estudos no ensino médio, né? A gente recente na história, né? Ali da década de 70, do século passado para cá, que a gente vê um incremento maior de mulheres nas graduações, na educação de uma forma geral, né? De todas as etapas, mas nas graduações também. Então, a história ajuda a compreender esse fenômeno, né? E ajuda a pensar também possibilidades, né? Eu acho que a história serve para isso, para a gente compreender como chegamos aqui e pensar possibilidades de para onde ir, né? Para onde estamos indo. O projeto atua nessa Interessante perceber como que a gente avançou tanto na área tecnológica, em várias áreas, mas as questões de gênero, classe, raça, elas se mantêm cada vez mais difíceis de se alterar, né? Porque a gente fala dos anos 70, são 2 gerações atrás, né? pouquíssimo tempo. E essa nós pensando nas atividades futuras agora do projeto, né, a gente quer intensificar tanto o trabalho de discutir também as masculinidades, né? É uma proposta que esse ano a gente vai implementar no projeto, né? Para além de trabalhar as feminilidades que são construídas socialmente, a gente também vai trabalhar a questão das masculinidades, né? O que é ser homem, né? A ideia que nós temos, né? A gente parte de uma ideia de uma teórica que é a Joan Scott, que ela fala que a categoria gênero ela é útil para a gente compreender a percepção de masculino e feminino que se tem na sociedade. E essa categoria gênero, né, a partir dessa teórica, ela favorece que a gente compreenda que essas relações masculino e feminino, ela é antes de tudo uma relação de poder. É uma relação de poder que numa sociedade patriarcal se atribui mais valor a tudo aquilo que é masculino. Então, quando a gente fala de machismo, misoginia, sexismo, né, que são temas aí muito envoltos das discussões das teorias feministas, sobretudo, são elementos da sociedade que são nocivas, tanto para homens quanto para mulheres. A questão do machismo, né, que está muito impregnado na masculinidade hegemônica, né, o jeito de ser homem, né, o que é ser homem, essa ideia de ser um homem, né, ser violento muitas vezes, ser agressivo, isso está implícito nessa ideia que a sociedade cria de ser homem. É uma ideia construída, né? Então, a gente precisa pensar que a gente tem modelos de masculinidades, né? Assim como temos modelos de feminilidades, né? Nós somos diversos, né? E ser uma mulher e fazer engenharia, ok, né? Não é um espaço do masculino. Mas o que mudou para você, Jamile, ter ido para o projeto, ter participado, tá atuando dentro do projeto? Bem, acredito muito que assim que eu entrei no projeto em si, eu tive uma nova perspectiva. Porque, querendo ou não, a gente, por estar envolvida com outras mulheres, a gente acaba consumindo ideias diferentes, discussões, a gente acaba podendo dialogar, debater coisas. Então, acredito que para meu crescimento mesmo, sendo profissional ou pessoal, é demais, assim, saiu... Valéria, também a importância de ter essa discussão dentro do âmbito da universidade, né?
É importante levar para que a gente atraia novas mulheres, obviamente, para dentro dos cursos. Mas essa temática precisa estar a todo momento sendo debatida, sendo refletida dentro do espaço onde a gente já está, né? E para mim esse é o ganho fundamental da ideia do projeto. É ampliar a discussão e reconhecer parceiros, né? Temos muitos, né? A gente, isso é importante que fique dito, né? A gente, na UTF-PR, encontrou muitos parceiros. Esse projeto ele não acontece sozinho, não é um grupo isolado. A gente sente um forte apoio e um interesse institucional do campus, né? Aqui eu estou me referindo a campus, e que esse projeto ele aconteça. Nós tivemos no ano passado o incentivo, né, da Bolsa de Apoio da Fundação Araucária, que favoreceu a acontecer muitas das ações, né? A Jamília era nossa bolsista, então para ela é importante, para o projeto é super importante, porque com a Bolsa você acaba tendo um investimento em dinheiro mesmo para que as ações possam acontecer. E dentro mesmo da instituição, muitas mulheres que acabam se fortalecendo e encontrando no grupo da equipe do projeto uma referência para trocar ideia, para pensar se aquilo que ela está vivendo é coisa da cabeça dela ou se mais outras estão passando, né? Se elas sentem dificuldades ou se apoiar mesmo para uma atividade. Então, eu considero que o grupo do projeto TF Meninas acaba se constituindo como um coletivo de mulheres dentro da universidade que é capaz de garantir a permanência de muitas, né? Nós tivemos relatos disso, de meninas que participam do projeto e que relatam que permanecem na universidade muito por conta da inserção dela no projeto, porque isso abriu horizontes, né? Então, a ideia é que a gente possa levar essa discussão, porque, como eu disse anteriormente, essa ideia de lugar de mulher, lugar de homem, que impede muitas vezes a permanência das mulheres nesse espaço, ela é nociva para todo mundo, né? Porque também quando eu digo que ser homem é ser de um tal jeito, né? É se comportar de tal forma, eu estou excluindo todas as outras formas. E excluindo todas as outras formas, gera-se situações violentas, agressivas, geram-se problemas a partir disso, né? Então, a ideia de discutir esses temas que são temas das nossas relações, né? A Scott também, que foi a teórica que eu citei, ela diz, e eu partilho dessa concepção, de que gênero, numa perspectiva de categoria analítica, ela é como se fosse uma lente. Você começa a ver a sociedade. Então, a partir dessa lente, você começa a ler as relações sociais. E você começa a ler considerando esses elementos todos que eu disse. A questão das relações de poder, a atribuição de valor, né? Isso está muito presente nos estudos que se dedicam a pensar gênero e ciência, por exemplo, né? As profissões mais valorizadas são as profissões que historicamente são ocupadas por homens, em detrimento daquelas que são ocupadas por mulheres. Isso existem inúmeros estudos que comprovam, né? Então, é importantíssimo, dentro da universidade, essa discussão de pensar que a universidade acontece por todas essas mãos, e que ela precisa se dedicar a pensar as relações aqui nesse espaço, né? Acho que o projeto contribui muito também para isso, para pensar o nosso público interno, né? Quais os próximos passos do projeto agora? Então, nós estamos aí com a ideia de cumprir a nossa agenda, né, Jamília? Acho que... Basicamente, assim, até então, como a gente acabou de começar, né, tem a questão do início do semestre, a gente, de fato, iniciaria as ações com as escolas desse ano. A gente tem o cronograma já estabelecido, as escolas já escolhidas para podermos trabalhar, a metodologia, obviamente, a gente vai adaptando conforme for, mas, assim, a gente já está escolhida as escolas, já está conversado, então, basta seguir as agendas e adaptar para atividades também aqui no campus, né, como sim, debates, rodas de conversa, momento de leitura, atividades dentro do campo. E a gente quer fortalecer também esse outro aspecto de pensar a questão das masculinidades, né? A gente já vem há algum tempo maturando a ideia de incluir no projeto
um espaço para ações que trabalhem a questão das masculinidades, tanto no campus quanto nas escolas, e fortalecer a formação, né, dentro do projeto, para que essas meninas possam ser multiplicadoras nas escolas com muita qualidade, né? Elas já fazem um trabalho excepcional, mas instrumentalizar mesmo as meninas para que possam atuar nas escolas, cumprindo a nossa agenda, né? Buscando discutir muito algo que você disse, que é essa questão das relações de classe, gênero e raça, né? Porque a depender, isso também marca as mulheres que aqui estão, né? Então, a gente tem um número, não só mulheres, são mulheres e homens, né? A UTFPR, que é uma universidade especializada em tecnologia e engenharia, ainda tem um número menor de mulheres e homens negros, né? Exemplo, né? Então, é porque as engenharias também, historicamente, estava vinculada a um grupo elitizado de pessoas, e aí tem uma série de histórias que eu acho que dá um outro podcast. Mas a ideia nossa é fortalecer essas discussões e que o projeto UT Femininas possa ser um grande guarda-chuva e que ele possa abrigar muitas propostas e ações voltadas a essa temática, de pensar a permanência e a entrada de mulheres nas engenharias, mas pensando as relações, né, mulheres e homens. E para os estudantes que estão entrando agora, né, nós estamos com o semestre aqui na UTFPR, iniciando agora no final de março, e novos estudantes calouros vindo para cá, né? Como que o estudante ou a estudante pode participar do projeto também, vir para o projeto? Tanto o calouro como o veterano também, que já está por aqui. E na recepção dos calouros, sempre a gente apresenta o projeto, fala quando vamos começar as inscrições para participar do projeto em si. Geralmente as inscrições são feitas um pouco depois da recepção dos calouros, já apresentado o que é o projeto, já vê o interesse das pessoas, e fazemos 2 inscrições, no caso, no começo do primeiro semestre e o começo também do segundo semestre do ano. Então, basicamente, as inscrições são feitas de maneira remota, você vai acessar o link que a gente vai divulgar e vão poder se inscrever. Aí participa de uma entrevista para poder entender um pouco mais do que seria, de fato, o projeto. Que motivos você encontrou na tua pesquisa de dissertação para as mulheres irem para as engenharias? O que você percebeu assim naquelas que já estavam dentro desse espaço, e o que a pesquisa revelou para você nesse contexto, né, de escolha, de ida, de assumir essa posição nesse espaço? No decorrer da pesquisa, né, eu aprofundei também o desenvolvimento delas acadêmico desde a infância, né? E as meninas que ingressaram, eu entrevistei meninas que desistiram da universidade. Então, o meu interesse foi entender como é que foi o processo de desistência. Para conseguir chegar nessa questão da desistência, eu quis entender como que foi a trajetória delas até chegar aqui. Por que chegaram? E muitas das que chegaram, que eu entrevistei, eram meninas que queriam estar aqui. E os pontos que eu identifiquei na trajetória de vida delas e que talvez tenham favorecido a entrada delas nesse espaço foi a influência do âmbito familiar, né? Meninas que tiveram em sua família ou que tinham em suas famílias profissionais vinculados a essas áreas, né? Das engenharias, das tecnologias, pais, na sua maioria. E também meninas que foram estimuladas a estarem, a ocuparem espaços que não era esperado para elas, né? Brincar com mais meninos. Uma menina em específico tinha só irmão homens, né? E que acabava acessando brincadeiras que as meninas acabam não acessando comumente. O que elas trazem no relato muito forte é isso. E a importância da escola, né? Muitas trouxeram, como a Jamile trouxe aqui, né, a questão da escola, né? Experiências vividas no ensino médio, em especial, que fizeram elas pensarem, né, na possibilidade de cursar engenharia. Foram apresentadas, talvez, a esse universo em algum momento no ensino médio. Isso também aparece na pesquisa como um elemento que favoreceu
a vinda para esse espaço. Um outro elemento que apareceu é a questão da remuneração. Né? E isso é interessante a gente perceber também, o que move as nossas escolhas. Então, a questão da remuneração também apareceu como um elemento motivador de adentrar esse espaço, né? Buscar engenharia. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado, Jamile. Muito obrigada aí pela participação, gente. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade de falar do projeto. E dizer que acredito que a educação ela movimenta, né, e ela muda as realidades. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui de falar do projeto TF Meninas. Né, é um projeto que começou recentemente, mas que tem muita perspectiva. A gente visualiza nele muito potencial de mudança mesmo das relações dentro da universidade, com o apoio, né, da instituição. Então, assim, o Dia da Mulher é importante, a gente também é um dia importante para a gente destacar esses projetos que acontecem no âmbito da universidade e que está pensando no avanço das mulheres nesses espaços, né? Esse foi mais um episódio do podcast Ter Tecnológico, podcast aqui do Campus Guarapuava, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E nós encerramos aqui no Dia Internacional das Mulheres esse episódio especial sobre o T-Femininas, o projeto de extensão aqui do campus. Esse episódio foi uma produção de Luan Chagas, de André Souza e Anthony Giert. Você pode acompanhar ele tanto no YouTube como no Spotify. Um abraço e até o próximo episódio.